Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também pelas nossas plataformas digitais. Hoje você pode escolher como vai se conectar com a gente. Pode ser pela TV, pode ser pelo YouTube da TV Rio Preto, pode ser ainda pelo site ou, se for mais fácil para você, já baixe o aplicativo da TV Rio Preto. Vá lá na sua loja de aplicativos. Para Android já está disponível, para iOS está saindo do forninho, mas você já pode ficar aí contando nos próximos dias, você também já vai ter essa facilidade na palma da sua mão. Bom, gente, o programa de hoje trata de um assunto extremamente importante, que é a saúde do nosso coração. Como é que você cuida dessa máquina tão perfeita, né? E é tão engraçado que o coração é uma máquina tão exata que a gente só se dá conta de que ela está dando algum problema quando a história já está mais avançada. E quem vai conversar comigo no programa de hoje é o Dr. Edmo Atik Gabriel, e ele que é médico cirurgião cardiovascular e orientador em nutrologia, vai falar pra gente sobre alimentação e saúde do coração. Então fica com a gente porque o programa hoje é todo especial, voltado para essa importância que a gente tem no nosso corpo, que é o coração. É rapidinho, é só o tempo da vinheta. Vamos lá, vamos entender tudo, como é que funciona este órgão que é de tão importância no nosso organismo, né? E é tão maluco que, como eu falei na apresentação do programa, às vezes a gente nem se dá conta de que a gente precisa olhar com mais atenção para ele, porque ele funciona de forma tão perfeita que quando a gente percebe alguma coisa, há já uma disfunção já mais avançada e aí o tratamento precisa ser mais urgente. Então, nós vamos conversar hoje com o Dr. Edmo Atik Gabriel e eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, doutor, porque eu acho que a gente vai falar de um assunto que mexe com a vida de todas as pessoas, literalmente, né? Acho que é o órgão que, junto com o cérebro, junto com tudo, faz a nossa máquina funcionar. Bom dia, que delícia te receber aqui. Bom dia, Thaís, é um prazer estar com você aqui no seu programa. E você começou falando uma coisa importante, o coração, quando vai dar o sinal, já é muitas vezes tarde. E por isso que a alimentação pode ser sim um aliado nosso. O alimento pode ser um remédio natural e para isso vamos debater aí bastante sobre isso. Falar de alimentação, né, em tempos de modernidade que a gente vive hoje, em que você abre o aplicativo de qualquer plataforma, aí você consegue pedir a comida que você quiser, mas na maioria das vezes elas são industrializadas, vem com aditivos químicos, vem com os seus complicadores, facilita a vida, mas... Os complicadores continuam, né? Os complicadores continuam. O que a gente poderia fazer para tentar amenizar e usar a alimentação, doutor, para poder reverter o quadro ou prevenir um quadro de doença vascular? Né? Eu sempre digo que a gente, quando procura um especialista, a gente tem que dar a ele essa possibilidade de trabalhar com os alimentos a nosso favor, porque muitas vezes existem alguns tabus. Você acha que precisa tomar sempre remédio, que você precisa passar por terapias sempre mais densas, mais medicamentosas, mais agressivas. E na verdade a gente tenta no dia a dia, eu posso dizer que eu trabalho com cardiologia e nutrologia de forma agregada, para criar possibilidades e benefícios para as pessoas. Porque muitas vezes o erro ou o problema cardiovascular está num erro alimentar, não na necessidade de você já iniciar um remédio. Então, quando você aborda a pessoa, a família, aquele núcleo familiar, através de uma entrevista focando na alimentação, você já mostra para essas pessoas que o erro não é simples, ele pode ser corrigido e você não precisa de imediato usar medicamento. É doido a gente falar disso, né? Mas se a gente voltar no primórdio da existência da humanidade, a gente não tinha remédios, Exatamente. A gente tinha o quê? Os alimentos. Os alimentos. E se a gente pegar as medicinas mais antigas, as orientais, as asiáticas, elas trazem pra gente o alimento como uma fonte de saúde e de cuidados, né? Por que a gente tem tanta teimosia e continua comendo errado? O povo teimoso. Pois é, posso dizer que houve uma dissociação entre as coisas ao longo do tempo. Porque como você falou, os povos antigos e a medicina atual, ela tem muitas raízes nesses povos mais antigos. Eles nos ensinavam isso e eles não tinham outro recurso.
E não precisamos ir a tão antigos. Se a gente for pensar os nossos avós e bisavós, aqueles ensinamentos que eles têm, olha, para tal coisa faça um chá dessa planta. Para aquela situação, eu me lembro, por exemplo, que minha bisavó falava, para gripe vamos fazer gemada. Vamos pegar o ovo, vamos bater o ovo com açúcar e não precisa tomar. É bom demais. E gemada é gostoso, né? E eu me lembro que a minha bisavó curava os seus filhos, ela contava pra gente isso e queria que a gente, netos e bisnetos, também usássemos isso. Eu nunca vi ela falando, ó, vamos tomar determinado remédio. Por quê? Porque como você falou, ela nasceu numa época antes de remédios. Claro que a gente não é contra a inovação. Existem remédios... Graças a Deus a tecnologia está aí, a medicina avançada está aí para a gente solucionar. Mas se a gente pode equilibrar, diminuir o exatamente. Exatamente, não pode abolir, como muitas vezes acontece, não, eu não vou mais usar o conhecimento que a natureza nos dá. Porque, na verdade, a natureza nos mostra, através de plantas, vitaminas, frutas, legumes, formas naturais de você tratar ou prevenir doenças. E é isso que eu procuro no dia a dia trabalhar com os meus pacientes, mostrar que a alimentação não é só para emagrecer. Porque a pessoa vem, eu preciso ter um plano alimentar para emagrecer, ou um plano alimentar para hipertrofia. A gente vê muito isso no mundo esportivo. Mas aí a gente questiona, mas não seria melhor priorizar um plano alimentar, primeiramente para a sua saúde? É isso que a gente tenta focar. E qual seria a dinâmica desse plano alimentar? Ele é olhada individualmente, é olhado para o núcleo familiar? Como é que funciona essa avaliação, doutor? Primeiramente, individual, você precisa conhecer os hábitos de alimentação daquela pessoa, mas muitas vezes, se ela depende, muitas vezes uma pessoa idosa, que depende que os filhos, as filhas comprem um cuidador, exatamente. Muitas vezes a gente precisa recorrer ou recrutar essas pessoas na consulta para passar para elas as instruções. E o ideal não é só você restringir, é um pouco perigoso você dar a ideia de que a alimentação você tem que restringir para ter benefício. É selecionar ou orientar essas pessoas a saber os benefícios de cada alimento. Alguns você pode até extrapolar na quantidade, outros você precisa ter mais cuidado. Como que eu sei isso? De acordo com a individualidade. É hipertenso? É diabético? Tem colesterol? Tem ácido úrico? Já foi operado? E aí, dentro desse cenário de histórico médico que ele tem, ou de, vamos dizer assim, de patologia que ele está vivenciando naquele momento, é que é feita esse planejamento alimentar, então. Exatamente. A gente extrai essas informações. Eu trabalho, eu como médico cardiologista, em conjunto com uma nutricionista. Como eu também trabalho com nutrologia, que é uma área da medicina, a gente soma os conhecimentos e estabelecemos um protocolo cardionutrológico que foca muito em desinflamar o corpo. Por quê? Os alimentos podem ser fontes de inflamação e, ao mesmo tempo, eles podem ser usados para desinflamar. Mas por que é importante desinflamar? Simplesmente porque as doenças, todas, sem exceção, elas são de natureza inflamatória. O câncer, hoje nós sabemos plenamente, ele tem uma fundamentação, uma natureza de inflamação. A insuficiência do coração, a insuficiência do rim, os problemas de pele, o autismo, que não é uma doença, mas é uma situação que os pais têm enfrentado, uma mudança comportamental dos filhos, tem um fundamento. Muito grande hoje de casos, sim, né? Sim. Por isso que a gente tem usado cada vez mais alimentação para auxiliar nesse tratamento. Como é que a gente poderia exemplificar aqui para a pessoa que está acompanhando a gente agora? Bom, ela tem um problema vascular, um problema cardíaco. Como é que ela tem que olhar para a alimentação dela? Ela tem um problema de diabetes, como é que ela tem que olhar para a alimentação dela? A gente está fazendo aqui, gente, só uma explanação para vocês terem ideia de como o alimento pode ser benéfico para você, não só na questão da nutrição, mas de saúde mesmo. Sem dúvida. A primeira coisa que eu avalio, Thaís, é a condição socioeconômica da pessoa e da família. Por quê? Porque às vezes a gente tem um discurso muito teórico, muito acadêmico, e isso se confronta com a realidade das famílias. Perfeito. A pessoa às vezes diz assim, mas doutor, o senhor falou para eu parar com presunto, com salame, com linguiça, mas é o que eu tenho condições de comprar. Então eu tenho que primeiro entender o que ela pode dentro a dinâmica daquela família, e aí dentro daquilo eu oriento como. Primeiro, existem alimentos que são quase que unanimidade. Por exemplo, leite integral. O leite integral ele é altamente gorduroso e ele é cancerígeno. Para as mulheres, aumenta a taxa de câncer de mama e para os homens, câncer de próstata. Então, a primeira coisa que eu já falo para as pessoas... Rodrigo Passarinho, tô arrancando seu leitinho da geladeira já, viu, marido?
Não só o leite integral, mas tudo que é feito com aquele leite integral. Você falou no início, né, que os alimentos são industrializados, aquela química. Olhar o rótulo e saber, é leite integral? É leite com baixo teor de gorduras ou é o leite comum? Tudo isso é importante para você escolher queijo, requeijão, maionese, iogurte e o próprio leite. Olha como que você, através de um alimento, você já abriu um leque para investigar outros. Aí a gente parte para os alimentos mais comuns, arroz, feijão e carne. Então, arroz, feijão, você não vai conseguir tirar de uma pessoa, mas você pode orientar variações. Por exemplo, olha, o feijão preto tem um teor de vitaminas um pouco maior e de ferro maior do que o feijão comum. Se for possível comprar, a gente pede para comprar, por exemplo, algumas vezes da semana o feijão preto. Orienta alguma coisa de quantidade. Para quem é diabético, você fala, olha, transforma o seu arroz branco comum em arroz integral em alguns dias da semana. Para quem precisa ter uma digestão melhor, um intestino melhor, a gente pede para utilizar mais as cascas das frutas. São ensinamentos simples. Normalmente o pessoal descasca a maçã, descasca a pera, não come o bagaço da laranja. E a gente tenta propor o contrário, com ensinamentos simples e baratos, para que a pessoa absorva isso e comece. E outra coisa, carne. Tirar aquela gordura visível. Qual que é o ensinamento que eu costumo passar? Eu não vou ficar só orientando o tipo de carne. Se a pessoa não tiver condições, é difícil você falar, compre filé mignon, compre picanha, que em tese são carnes mais magras, desde que você tire a gordura. Então, o que o senhor come? Eu como carne, frango, por exemplo. Qual o ensinamento que eu passo para essa pessoa? Jamais fazer o frango com a pele. Peixe, jamais fazer com a pele. Não é tirar a pele para comer, é diferente. É não preparar o alimento com pele. Porque tem uma 30% da gordura da pele, se você preparar o frango e o peixe com pele, 30% vai para a carne. Eita, Lilian. Então são Dona coisinhas... de casa deve estar tudo de cabelo arrepiado lá em casa, porque faz aquele franguinho com a pelinha, faz... crocante, né, que o pessoal Abandona, gosta. amiga, abandona. Doutora Edna, vamos fazer o seguinte, nós vamos ligeirinho para o intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre a alimentação e como a alimentação é extremamente importante para a saúde do seu coração e, claro, para o funcionamento de todo o seu organismo. Rapidinho a gente já vem. Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp, o impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta e eu falei pra você que o assunto aqui no intervalo já pipocou, porque fica todo mundo questionando algumas coisas que, teoricamente, a gente estava acostumado e habituados a entender como uma prática saudável, mas que também não é tanto assim. Eu já estou imaginando meu marido em casa assistindo o programa agora, porque é um bezerro. Ele e meu filho são 2 bezerros. Como é que a gente pode, então, substituir o leite integral
para continuar usando leite, mas qual é o mais indicado, então? O mais indicado seria você usar o leite desnatado, que é sem gordura. Mas como ele tem, às vezes, não é tão apetitoso, dá para trabalhar com o semi-desnatado. Aí já dá uma já aliviada. Dá uma aliviada E boa. isso tudo é por conta da quantidade de gordura que o leite tem? Isso, a quantidade de gordura e o potencial carcinogênico de gerar câncer que o leite integral tem. A gente não pode esquecer que gorduras, principalmente gorduras da carne, do leite, as gorduras animais, elas têm uma capacidade de, quimicamente no nosso corpo, estimular as células a trabalharem diferente. Porque o câncer, na verdade, num certo momento, as células começam a trabalhar sem um controle. Começam a se reproduzir, se replicar. Ou seja, pensando aí numa analogia com o sistema industrial, tá lá todo mundo fazendo o processo industrial bonitinho, sai um funcionário que degringola a máquina esparrama parafuso para tudo quanto é lado. Excelente comparação. O câncer começa assim, Thaís, em qualquer órgão do nosso corpo. Por isso que você não pode encher a circulação sanguínea desses detritos. Claro que, veja, eu sempre tenho bom senso. Não é que você possa de vez em quando. Mas eu não posso comer meu arrozinho branco. É a constância. É a quantidade e a constância. Há pessoas que não querem abrir mão desses alimentos. E é uma questão cultural. Muitas pessoas foram criadas com isso. E aí você tem que mostrar, olha, na sua infância a natureza era outra, a poluição era outra, a contaminação de água e de solo era outra. E aí você chega num ponto extremamente importante. Já nós vamos entrar numa outra polêmica, que é a questão do ovo, né? Mas a gente esbarra hoje numa dificuldade de saber aquilo que é 100% natural, aquilo que é... Porque se pegar um rótulo para ler, gente... Você não sabe de onde vem, né? Você não sabe de onde vem, você não consegue entender quais são aquelas siglas. Eu já começo assim, eu olho um rótulo, tem 300 siglas lá que eu não entendo, eu já nem pego. Porque eu não sei o que é aquilo, né? Então, assim, como é difícil a gente ter acesso a uma informação, já vale um bate-papo como esse, que já começa a esclarecer a gente, mas a informação não é clara para o consumidor que está lá na ponta, né? Existem muitos termos que talvez falte uma conscientização. Por exemplo, gordura saturada, que está sempre no rótulo. Essa é a mais perigosa. Então você vai ter gordura saturada e insaturada. O que você pode observar no rótulo? A proporção. Então, geralmente, é uma proporção onde a saturada é um pouco menor do que a insaturada. Gordura chamada trans é uma pior do que a saturada, é aquela tóxica. Ele vai falando os trem, vai arrepiando os Vai arrepiando porque os rótulos estão... Então, isso a gente tem que estar atento. Calorias também, Thaís. Você olha ali as calorias, você percebe, você fala, puxa vida, esse alimento tem 40 calorias. Vamos imaginar. Não, e aí tem que olhar a quantidade de gramas que está referente àquela caloria, que é outra coisa que vem lá disfarçadinha, né? Exato, para você fazer a proporção, né? Percentual calórico referente a 30 gramas do produto. Você comer um saquinho inteiro, ferrou. Isso, você falou uma coisa maravilhosa, porque o saquinho ele pode ter 300 gramas e ali ele colocou... Ele tá um percentual Ele só. colocou 40 calorias para cada 30 gramas. Se tem 300 gramas o saquinho todo de batata frita, por exemplo, você comeu 10 vezes aquilo lá e ferrou. Como então, diz o Mateus, meu filho, aí ferrou. Aí você fala, mas então não é 40, não é, porque às vezes a gente não faz. Então, essa análise muito sucinta a gente precisa fazer. E calorias, porque você vê, às vezes tem um produto que tem 40 calorias e o outro em 30 gramas, por exemplo. O outro tem 150 calorias em 30 gramas. Aí você fala, puxa, então chocolate é muito comum. Às vezes a gente vê assim, chocolate de baixo teor de gorduras. Mas você olhou para ver o que é esse baixo teor de gorduras. Às vezes, para a nossa possibilidade, para um diabético, para um hipertenso, ainda é muito. Entendi. Então tem que tomar cuidado. Por isso que é importante a gente ler e, gente, não compre gato por lebre, né? Se informe, eu acho que é tão importante. A informação hoje, graças a Deus, está na palma da mão de muita gente, né? Dá para você fazer uma pesquisa, como dizem algumas pessoas, joga no Google, busca uma informação, pelo menos para te dar um norte, mas não ultrapasse, procure sempre um especialista que é muito melhor. Sem dúvida, e tem essa autocrítica na hora de comprar, um pouco mais de paciência, porque a gente está lá no supermercado, tem várias opções. E a gente vai no automático. Não é escolher no automático. Né? O ovo. Vamos falar dele que já foi vilão, já foi mocinho, tá virando vilão de novo. Como é que tá? Em que momento está a vida do ovo agora? Olha, eu posso dizer para você que 2 alimentos que a natureza criou são impossíveis de repetir a qualidade. É o leite materno e o ovo. O ovo ele reúne na sua composição tudo que você possa imaginar. O problema é que tudo com exagero, tal como o ovo, pode ter algum malefício. O que acontece? A gente sabe que o ovo ele tem a parte branca, que é a clara, que é a proteína pura, é a albumina, e tem a parte amarela, que é a gema, onde você tem a gordura. Primeira coisa, o nosso corpo precisa de colesterol, eu sempre digo isso, sim, até os nossos dentes.
Se você não tiver uma quantidade de colesterol mínima no nosso corpo, e a gema do ovo é uma fonte, a gente precisa para a saúde bucal. Precisa para o coração, precisa para o pulmão e assim por diante. Agora, e a quantidade? A quantidade ela é individualizada. Eu posso comer 3 ovos ao dia E tá tudo bem. e não ter nada, Thaís. E você pode comer 6 ovos ao dia ou 1 e você falar, puxa, eu fiz um exame de colesterol um mês depois e está subindo. Por isso que não dá para dizer assim, é saudável comer 10 ovos, 12 ovos, como no mundo esportivo a gente vê. Eu, quando recebo atletas, é muito comum, eu estou comendo 16 ovos, creatina, whey protein, está tudo bem, tem algum problema? Eu digo, vamos ver os teus exames. Vamos ouvir também, eu pergunto para ele um pouco da história de família. Se for um histórico de família riquíssimo em infarto, o pai infartou, o tio infartou, todo mundo infartou, às vezes muito jovem, eu já vou restringir um pouco esse ovo. Por quê? Porque ele é fonte de colesterol. Aí o que eu posso fazer? Olha, ao invés de todo dia comer o ovo inteiro, você come 2, 3 dias da semana, 1, 2 ovos ao dia inteiros. Nos outros dias só usa a clara, que é a parte proteica não gordurosa. Então você vai balanceando. Eu acho que a palavra de ordem para tudo isso que a gente está falando é o equilíbrio. É a moderação, exatamente. É entender o que seu corpo precisa, quais são as deficiências que o seu corpo tem e a partir daí criando equilíbrio para ter uma alimentação saudável e uma vida saudável, né, doutor? Eu sempre sou a favor dessa atitude mais moderada. Essa ideia de que não houve agora é uma revolução. Como você falou, ele já foi vilão? Sim. Ele já foi supostamente uma maravilha, a ponto do pessoal comer assim de uma forma inadvertida, mas não dá para apostar. Eu já tive pacientes comendo muitos ovos sem colesterol e pessoas comendo poucos ovos ou a mesma quantidade grande e tendo colesterol. Então não adianta, simples, não tem regra. Doutor? A gente não precisa nem ir para um exame mais profundo. Existem pessoas que são magras, de biotipos magros e que têm uma taxa de colesterol altíssima, elevadíssima. E altíssima. tem pessoas que são mais cheinhas e que está tudo bem Exatamente. com a taxa de colesterol. Ou seja, é de organismo para organismo, é de resquícios genéticos de cada pessoa. Exatamente. Tem tudo isso para ser avaliado, né? Você falou um pouco da aparência. A gente é muito julgado pela aparência. E eu recebo muitas pessoas que chegam na avaliação cardiológica depressivas. E você vai conversar, por que vocês estão tristes? Porque eu passei não sei aonde e a pessoa falou que eu preciso fazer dieta. Aí a pessoa diz assim, mas doutora, eu já não como quase nada, eu tenho tendência. E aí vem essa questão do preconceito. Ou você tem pessoas muito magras querendo que eu dê uma dieta para engordar, para ganhar massa. E não responde tão rápido. Por quê? Porque o corpo luta contra a sua própria tendência. Perfeito. Você falou do resquício genético. Quem tem tendência para ser muito magro, o organismo cria uma espécie de uma memória. Quando você tenta fazê-lo ganhar peso ou ganhar músculo, ele vai lutar contra no início. Da mesma forma, quando você tem tendência a ser gordinho, você tem uma resistência, você tenta, é difícil. Por isso que ser obeso, ser gordinho e ser muito magro é muito relativo, não é por comer só. A genética, os hormônios da pessoa, a fase da vida. Uma época muito difícil para as mulheres, até chega ao ponto delas ficarem depressivas e acharem que estão na decadência, menopausa. Eu, quando recebo mulheres na menopausa, eu acabei tendo que criar um protocolo só para elas. Primeiro, para desmistificar que elas não estão velhas, que elas não estão ficando feias, mas que elas precisam de alguns ajustes na alimentação e às vezes nos hormônios, como qualquer mulher naquele período. O homem vai ter em algum momento da sua vida. Mas qual que é a ideia? Eu estou flácida, eu estou ganhando peso, eu estou inchando, eu não sou mais aquela pessoa que treino e perco rápido peso. Então aí vem um outro preconceito, porque agora ela não tem mais hormônio, né? É tão maluco, né? Porque a gente acaba entrando em processos de comparação e a gente tem que entender que somos indivíduos, Sim, o próprio nome já diz, sim. somos indivíduos. Cada um tem uma prioridade de vida, então, por exemplo, se a pessoa lida e vive de expor o corpo, de trabalhar, ganhar dinheiro mostrando o seu aspecto físico, tá tudo certo, né? A gente não tem que se comparar. E acho que a rede social aí entra como um grande vilão para isso. Totalmente. Você colocou uma coisa que eu às vezes até abordo em algumas entrevistas. O fato da gente se comparar por meio de redes sociais, de aplicativos, com os outros é um problema muito sério, porque a gente se baseia em parâmetros dos outros. E você não vai ser igual. E irreais. Né? Porque o que tem de filtro, a gente de edição, né? Com certeza. A gente nem conseguiu conversar, gente. Eu falo, quando o programa é bom, passa assim, num tapa. A gente nem conseguiu conversar. Eu vou pedir pro Dr. Edmo voltar aqui outras vezes, porque você tem a feira, né, que leva centenas de profissionais da área da saúde, serviços. Conta um pouquinho disso pra gente deixar o pessoal já aguçado para 2023.
Esse é um projeto bacana que começou em 2020 e foi iniciado em 2021, que são feiras de negócios na área de saúde. Eu faço todo ano aqui em Rio Preto. Inicialmente seria para a nossa cidade, mas depois eu percebi que a região se interessou, outros estados, então a gente está aí na terceira edição de uma feira mais global e na segunda edição de uma feira focada em beleza e em bem-estar. Todo ano a gente faz esses dois eventos para promover a interação de empresas já consolidadas, com nome forte, mas que querem divulgar alguma novidade, e as emergentes. Trocar informações, né? Vem uma empresa de uma cidade que junta com a de Rio Preto, que troca figurinhas com a de outra e vai fazendo esse cross-marketing e esse mega network, né? É isso que tem acontecido. A gente tem visto esse cross-marketing muito mais dinâmico do que a gente poderia prever e a geração dos negócios, né? Uma empresa que precisa de um parceiro que não tem na sua cidade, de outro estado ou de outra região e encontra, e alguém daqui que quer levar o seu produto para fora. Tivemos até empresas internacionais já presentes, então eu acho que cada vez mais vai crescer esse nicho. Eu não tenho dúvida. Já tem data para 2023? 30 de setembro e 1º de outubro, a Feira Global de Negócios, e a Feira de Beleza e Bem-Estar, 21 e 22 de outubro. Mas a gente vai voltar a falar disso, porque eu vou trazer o Dr. Edmo aqui várias vezes, porque eu acho que, como ele tem uma linha de trabalho que está associada aos cuidados do coração e à alimentação, a gente tem que trazer mais informações para vocês sobre isso. Eu sempre digo que, como comunicador, eu tenho uma responsabilidade. Tentar levar o melhor para o meu telespectador, para a pessoa que está sentada lá do outro lado. Se a gente conseguir ajudar ela 1% hoje a olhar para a geladeira e falar assim, opa, deixa eu rever isso Deixa eu melhorar alguma coisa, a gente já fica feliz de estar contribuindo de alguma forma. Deixa eu trocar meu leite. Deixa eu trocar meu leite. Não, esse é o Rodrigo, eu já estou mandando esse é o primeiro ajuste da sua geladeira. Marido, ai Jesus amado. Vamos fazer a adaptação do pequeno Mateus do leite integral para o semi-desnatado. Obrigada, obrigado, foi Thaís, extremamente valioso a sua colocação, as suas informações. Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Obrigada. Obrigado e parabéns aí pelo programa. Estaremos juntos mais vezes. Eba, bom demais. Ó, eu vou me despedindo, desejando para você aí do outro lado um dia incrível. Vá dar uma olhada na sua geladeira, veja como é que está a sua alimentação, olhe mais as embalagens, leia os rótulos. Não tenha preguiça, saia do automático para você ter mais qualidade de vida. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Amanhã eu tô aqui esperando todo mundo. Tchau, tchau.